Existe tempo para todas as coisas. Eu achei fantástico os homens aqui. 9 terminaram o curso e 9 começaram o curso. Ninguém tem tempo, irmãos. É uma questão de prioridade. Ninguém tem tempo para nada. Os dias são corridos. É uma questão de prioridade. Se você quer que a sua família seja uma bênção, venha para a igreja. Se você quer conquistar coisas, venha para a igreja. Não troque o Senhor por outras coisas, porque no dia de amanhã, quando você precisar, você vai buscar quem? Vai buscar quem? Então busque ao Senhor hoje. Fortaleça-se hoje. E coloque algo no seu coração agora no nome de Jesus. Aquilo que você tem trocado a igreja é tão mais importante mesmo que o seu Deus? Pensa. Pensa. Se o Senhor pediu que nós viéssemos à igreja, porque Ele tinha um plano. Nada pode ocupar o Senhor na sua vida. Eu conheço a história de uma irmã, que ela disse para mim assim, irmã Margarete, eu estou precisando de dinheiro e eu comecei a vender chinelos bordados no horário da EBD. Eu que sempre vinha, eu que sempre organizava. E vou te dizer algo, todos os chinelos que eu vendi na hora do culto, falei, quer ver que vai ser alguma coisa assim boa, né? Ela falou assim, não recebi nenhum. Aprendi com o Senhor, que Ele sabe das minhas necessidades. Se Ele me diz para buscar primeiro o reino de Deus, eu tenho certeza que Ele vai cumprir, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele diz, me busca em primeiro lugar, porque Ele vai me honrar por isso, amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 6, de 1 em diante. Nós vamos falar exatamente isso, onde Isaías estava quando a glória de Deus se manifestou na vida dele. Interessante que Deus não manifesta a glória dele em qualquer lugar, quando você está com qualquer pessoa, quando você está sob uma má influência. Uma vez uma adolescente perguntou para mim assim, Marga, como que eu sei que a pessoa que eu estou me relacionando é a pessoa correta? Eu falei, com quem você se tornou? Te aproximou de Deus? Pensa nisso. Nós somos o resultado das pessoas que nós mais caminhamos, que nós mais andamos. Em Isaías 6, Deus falou muito comigo através de uma canção. E eu ouvindo essa canção, eis-me aqui, eu falei, eu vou pregar sobre isso. Mas eu falei para Deus, eu queria pregar de uma forma, assim como eu estou sentindo a sua presença, que as pessoas sintam a sua presença também. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas como Ele tem feito. A palavra dele diz que a palavra vai e não volta vazia. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nome de Jesus. Fecha seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu clamo a Ti nesta noite. Mais uma vez, que o Seu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Que ninguém endureça o seu coração, como a palavra vai dizer aqui, sobre um coração endurecido. Mas que possamos ter um coração tratável, um coração flexível, um coração moldável, como de Isaías. Para que possamos chegar na conclusão que ele chegou também. Por isso, Senhor, fale aos nossos corações. Num tempo tão difícil como nós estamos vendo hoje, onde pessoas não sabem nem quem elas são. Pessoas que o Senhor colocou a sua imagem e semelhança, hoje não sabem quem são. Se são pessoas, se são animais, se são coisas, se são árvores. O inimigo não está brincando de trabalhar, nós sabemos disso, Senhor. E é por isso que nós te pedimos nesta noite, abre os nossos olhos, como o Senhor vai falar nesta noite. Abre os nossos ouvidos, como o Senhor vai falar nesta noite. Oh Deus, abre o nosso coração. Que nós não endureçamos os nossos corações nessa noite. Não porque sou eu que estou falando, mas é a Tua palavra que está ministrando nesta noite. Porque se o Senhor trouxe essa palavra, o Senhor ministrou ao meu coração. Ministre também, Senhor, na vida das pessoas que estão aqui e das pessoas que estão nos assistindo, no nome de Jesus. Amém?
Eu vou orar e vocês vão repetir. Diga, Senhor, em nome de Jesus, tudo que a sua palavra diz, que é meu, eu quero. Tudo que a sua palavra diz que eu posso, eu vou fazer. Tudo que a sua palavra tem de promessa para mim sobre prosperidade, eu tomo posse no nome de Jesus. Tudo que a palavra do Senhor diz para mim sobre cura, eu tomo posse, porque eu creio na tua palavra. E eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. E é por isso que eu estou aqui, Senhor. Usa a minha vida. Ministra sobre mim. E fala comigo. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Isaías 6, de 1 em diante, que diz assim. Nós vamos ver agora a manifestação de Deus. Deus, ele se manifesta de uma forma extraordinária em Isaías 6. É um texto que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem. Mas o Senhor quer nos relembrar e falar conosco. E Isaías 6 começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a orla, a borda do seu manto, enchia o templo de glória. Nós vemos várias coisas nessa frase, nesse primeiro versículo. A data, o local, a pessoa que teve que sair de cena. O que acontece com Isaías, é Isaías que está contando a própria história dele, e ele fala de uma forma tão interessante, tão profunda, o que precisou acontecer na vida dele, para que ele visse a manifestação de Deus. Num tempo em que ver a Deus era morte. Lembra que Deus disse para Moisés: eu não posso, você não pode me ver com os seus olhos naturais. Estou parafraseando, claro. Então, faz o seguinte, passa assim de lado, como se de um relance, para que você não morra. E Isaías, ele vê a manifestação de Deus. Olha que interessante, a manifestação de Deus só aconteceu na vida desse profeta. Aqui é o chamamento deste homem de Deus. É o chamamento, é uma convocação deste homem, desse profeta Isaías. Quando aconteceu? Quando morreu o rei Uzias. Sabia que o rei Uzias era primo dele? Isaías fazia parte da corte, gente. Da família toda, do contexto real. Isaías fazia parte. Ainda assim, Deus tira de cena. Porque no ano em que morre o rei Uzias, gente, para pensar, Uzias, ele é homem de Deus, ele foi um rei levantado pelo próprio Deus. Ele era muito forte, ele tinha muita inteligência, ele criou armamentos, ele cresceu demais. Um exército gigantesco. Só que este homem começou a ficar soberbo. Começou a se achar. Achou que ele podia entrar na sala do trono, na sala do incensário e começar a queimar incenso. Quando não era o papel dele. Ou seja, a gente precisa muito tomar cuidado. E a Bíblia diz que nesse tempo do rei Uzias havia paz em Israel. Porque Uzias, ele fez muitas armas poderosas. Então havia paz naquele tempo. E eles tinham muito dinheiro. Quero te dizer algo muito importante. Cuidado com o tempo de paz, viu? Que não tem enfermidade, que não tem problema nenhum. É muito fácil a gente se corromper. Cuidado com você que tem dinheiro, que tem um salário bom, que tem uma vida financeira toda. Glória a Deus por isso. Mas toma cuidado para que isso não te deixe soberbo. E você que está nos assistindo também, a gente precisa sempre prestar atenção como está o nosso coração. E este homem, primo desse rei, precisou morrer no ano, na data que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. Então, não via antes? Não tinha manifestação da glória de Deus na frente desse profeta? Para pensar. No ano em que morreu, eu vi a glória de Deus. Então, não viu antes? Quando estava com amizade, quando andava com ele, quando caminhava com ele.
Tem pessoas que estão sendo privadas da glória de Deus, porque estão se associando a pessoas erradas. Ah, bonzinho, é muito legal. Gente, diabo é rápido. Diabo é inteligente. Essa semana, a Tati sabe disso, o Senhor nos deu um livramento. Continuando. E é o próprio profeta Isaías está narrando isso aqui. Eu vi o Senhor. Aí ele vê o Senhor como? Assentado num alto e sublime trono. A maior maneira de você ver alguém com autoridade naquele tempo era um rei. E ele viu o rei dos reis num trono, sobre um alto e sublime trono. Presta atenção nessa fala. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do manto, e a orla as vestes, a orla das suas vestes enchia o templo de glória. Presta atenção no que eu observei. Estava olhando para o Todo-Poderoso. De repente olha para baixo. Falou, meu Deus, eu estou vendo o Todo-Poderoso. Vamos olhar para baixo. Olha para onde? Para a orla, que é a barra. Ele não encarava Deus. Naquele tempo era a morte. Ele sabia o que ele estava vendo. Ele sabia que não era brincadeira a visão dele. Ele sabia que não era brincadeira entrar na presença do Todo-Poderoso. Quando foi que eu perdia a seriedade com as coisas do Senhor? Pensa. Quando foi? E este homem vendo tudo isso, como nós aprendemos com um versículo, olha só. Ninguém falou para Isaías que isso aconteceu. Ele viu o que aconteceu. O profeta não permanece como ele está quando ele olha a visão. Olha só, versículo 2. Ao redor, continuando, depois você vai ver quem esse homem se torna. Versículo 2. Ao redor haviam serafins. Ao redor de quem? Do trono. Haviam serafins. Não era um, não era um par, eram vários serafins. Vários serafins em volta. Não foi qualquer coisa que esse profeta viu. Ele viu a glória. E ele viu a santidade. Olha o que esses serafins fazem. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Eu já começo a pensar na minha casa assim, uma cena. Falei, como é que esse serafim voava, gente? Com o olho tampado. Devia ter olhos por detrás e por diante, porque os 4 seres viventes tinham um jeito diferente do que a gente está acostumado a ver, mas isso eu comecei a pensar, como que esse monte de serafins com os olhos cobertos, como que eles estavam voando com os seus olhos cobertos? Só Deus, né? Seus pés cobertos, com 2 asas voavam, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés. Sabe o que é isso? Respeito, dignidade, sabe onde eles estão. Esses são os serafins, estavam todos acima do trono. Você consegue imaginar a cena? Imagina que aqui é um grande trono de majestade, cheio de fumaça, um monte de serafins voando em volta. Para pensar, um monte. Mas eles não estão só voando, não. Olha o que acontece. Versículo 3. E clamavam e diziam em alta voz e gritavam. Quem gritava? Os serafins. Que barulho que não era esse? Olha o que eles gritavam, uns aos outros. Eles gritavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da glória. Para pensar, gente. Aquele monte de serafim gritando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos gritando em volta. Olha o barulho, olha como eles estão gritando e clamando a santidade. Não é brincadeira o que este homem vê. E aí ele fica indignado, porque por que eu achei interessante a gente pesquisar a fundo o que este homem está vendo? Por quê? Porque este homem, ele fica apavorado com aquilo que ele vê. Ele fica desesperado, ele grita. Ele pensa, estou perdido. E é interessante que parece uma música o que os serafins estavam fazendo, cantando, falando alto, cantando, gritando, clamando um para o outro. Eles olhavam um para o outro. Para pensar, a Bíblia diz que eles falavam entre eles. Como que falavam um para o outro com os olhos na mão assim?
Como será que eram esses serafins? Eu não sei, eu só sei que Isaías ficou maravilhado com essa cena. E ele entendeu, o que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu estou vendo? A glória é um modo de manifestação da santidade de Deus. Por esta manifestação, a santidade de Deus se deixa conhecer. Foi por isso que Isaías ficou atônito. Ele viu aquela manifestação de glória, aquele movimento, aquela gritaiada, aquele clamor, eles dizendo um para o outro. Gente, para pensar. Eles voando para lá, voando para cá e clamando. Tanto que a Bíblia diz que os umbrais, os alicerces, se moviam de tanto que esses serafins clamavam. E olha que interessante, a terra, e ele continua no final, a terra está cheia da sua glória. No Salmo 24, você não precisa abrir, diz assim, a terra e tudo que nela há são do Senhor. A terra e tudo que nela há são do Senhor. Por isso que eles falam, a terra está cheia da sua glória. Ou seja, manifestou a graça fazendo tudo isso que você está vendo. Isso é dele. Olha com quem que você está falando. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. 2, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm mãos e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Que não se entregam a ídolos e não juram falsamente. Eles, essas pessoas que não fazem isso, receberão a bênção do Senhor, a justiça de Deus e a sua salvação. Versículo 4. E olha o que acontece com aquela imagem, todo aquele movimento, todo aquele som que parece um cântico dos serafins. A Bíblia diz no versículo 4, e as bases dos limiares, os alicerces, moveram-se à voz do que clamava. Quem clamava? Os serafins. Era baixo? Não, gente. Era um grande clamor entre eles. E eles, os serafins, clamavam e a casa se enchia de fumaça. Nós vemos, com toda essa cena, como a presença do Senhor é poderosa. A fumaça é um sinal de presença do nosso Deus. Quando nós lemos Êxodo 19 e 18, não precisa abrir, diz assim, o monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Nós sabemos que o templo se torna pequeno quando Isaías está lá vendo tudo isso. Tamanha era a manifestação da glória de Deus. E quando Isaías está vendo tudo isso, presta atenção, olha aqui para mim. Nós vamos para a segunda parte que eu enumerei. Ele reconhece as suas fragilidades. A hora que ele vê tudo aquilo, meu Deus. A Bíblia diz que ele diz assim, ó, ai de mim! Ai de mim! O que ele quer dizer com esse ai? Eu estou perdido. Esse é o meu fim. O que eu estou vendo, meu Deus? O que está acontecendo? Ele fica apavorado. E ele mesmo responde. Por quê? Porque ele responde junto, que é para a resposta. Por quê? Por que eu estou apavorado? Por que eu estou com medo? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Diante do Senhor, a gente não consegue esconder as nossas fraquezas, as nossas mazelas, aquilo que a gente esconde, que ninguém pode ver. Isaías não foi nem louco. Ele falou, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu estou perdido. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele continua dizendo, os meus olhos, o rei, o Senhor dos exércitos, ele viu. Eu quero que você pare agora para pensar, junto comigo, o que eu pensei. Esse homem declara, eu sou um homem de lábios impuros
e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele quer dizer com isso? Fala o que não precisa, fala coisa errada, fala palavrão, fala mentira, maledicência, levanta contenda. Para pensar. Mas vai mais além. É esse o profeta que o Senhor está chamando para ser profeta. É este homem. Analisa comigo. Deus está dando chance para todos nós. Ele dá chance para nós. Um profeta é um mensageiro de Deus. Ele estava tendo visões do alto. Mas ele não ouvia Deus. Ele só ouviu a voz dos serafins até agora. Ele teve a visão, só ouviu as vozes dos serafins. Ele viu todo o movimento, ele viu os limiares se mexendo, ele viu os alicerces balançando, mas ele não ouviu a voz ainda. Porque para eu ouvir a voz, olha o que precisa acontecer. No versículo 5, 6. Vamos lá no versículo 6 comigo. Para eu ouvir a voz, eu preciso ser purificado. Não é qualquer um que ouve a voz. Se ouve, não entende. Lembra de Saulo, a caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? És tu, Senhor? Ele achou que estava reconhecendo a voz de Deus. Ele achou que sabia quem Deus era. Estava enganado. E aí, no versículo 6, então voou para mim, ou seja, na direção de Isaías, ele está contando a história em primeira pessoa. Então voou para mim um dos serafins, sai daquele movimento, toda aquela dança, aquela música, aquele cântico, ele deixa aquilo lá, pega uma brasa viva do altar, uma brasa quente, e leva até Isaías. E aí ele diz algo para Isaías. O próprio serafim diz algo para Isaías. E ele estava trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, do lugar santo, como uma tenaz. Olha só, existe uma intervenção aqui da parte dos serafins. E ele diz assim, e com a brasa tocou minha boca. Presta atenção. E com a brasa tocou a minha boca. E disse, eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada. Ou seja, a sua culpa foi removida. Mas quem falou isso? O serafim. Eles estavam ouvindo a voz de um serafim. Como será que foi isso, gente? Todo um movimento vai... Olha só. Deus não abre mão de ninguém, nem daquele que precisa ser limpo. Ele dá com certeza um comando para um serafim. Ele pega algo do lugar santo, leva até Isaías e purifica Isaías. E disse para ele, enquanto purificava a boca de Isaías, os seus pecados estão perdoados. Você está sendo purificado. Agora, a Bíblia diz que é uma pedra viva, ardente, quente. Você sabe o que eu fiquei pensando na minha casa? A purificação muitas vezes dói, né? Queima. Muitas vezes a purificação faz a gente chorar. Mas ela é necessária para que eu ouça a voz. Ela é necessária para que eu continue entrando nessa dimensão santa. E olha o que acontece. É interessante porque o serafim diz assim, ó, agora que isso tocou os seus lábios, a tua culpa está sendo tirada, o teu pecado está sendo perdoado. As palavras do serafim confirmam a purificação. Quarta situação que eu coloquei, o chamado. Isaías diz assim, então, depois disso, depois de tudo isso, presta atenção, depois daquele ano, depois que morreu o amigo dele, o primo, depois que ele teve a visão, depois que ele viu os serafins, depois que ele foi purificado, ele estava no templo, depois de tudo isso, é que eu ouvi a voz do Senhor. Depois disso, ele diz, ouvi a voz do Senhor, agora é o Senhor que vai falar. Você viu só com quem que a gente está falando? Com o santo. Os serafins não declaravam à toa, santo, 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 3 vezes santo.
É o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. E aí, ele tem condições de ouvir a voz de Deus depois que ele é purificado. Não é qualquer um. Eu preciso querer. Isaías queria? Sim ou não? Sim, ele estava no templo. Quem não quer nada com Deus, o último lugar que ele vai é para a igreja. E vou te dizer, gente, se você não quer nada com Deus, não vai para a igreja. Deixa outro que quer pegar o teu lugar. Mas se você vier para a igreja, venha com tudo mesmo. Deixa Deus te tratar. Deixa Deus te purificar. Porque muitas das vezes o que a gente tem passado é uma falta de posicionamento da nossa parte. Deixa o Senhor te purificar. Deixa o Senhor tratar a sua vida, a sua casa, a sua família. Não quebre princípios. Todo princípio que eu quebro aqui, ele me quebra lá na frente. Mas você deixou. Eu conheço a história de uma pessoa famosa. Eu estava num congresso. E ela disse que foi para Ela estava nesse congresso e ela disse assim: gente, eu venho de uma igreja que eu ia escutar uma música, falavam assim para mim, não pode. E ela fazia assim. Eu ia escutar outra música, não pode. Falei assim, não vim aqui para ouvir isso, vou tomar café. Vou fazer o que o apóstolo Paulo diz, retenha o que é bom. Fui tomar meu café, quando voltei, tinha virado a folha, virou o disco, e a palavra foi muito boa. Anos depois, uma das pessoas dessa preletora, dessa mulher, desviou dos caminhos do Senhor. Por onde? Pela música. Eu abri uma brecha. A gente abre a porta. Certo dia, um homem disse para mim assim, um líder: quando a gente toma ceia, a gente toma vinho. Ah, é? Eu falei assim, você sabe que a igreja, ela tem muita coisa que ela pode entrar, menos nessa área. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque a bebida é um dos itens que está no ranking mundial de divisão de família. Por que a igreja tem que oferecer para as pessoas aquilo que está separando pessoas? Ah, Margarete, mas tem gente que não se embriaga, tem gente, Margarete, que sabe dominar. Parece que sim. Mas você sabe das pessoas que têm algum tipo de predisposição para vício? Eu não sei. Você sabe se no plenário da igreja tem alguém que é um alcoólatra anônimo que não pode tomar o primeiro cálice? Você sabe? Eu não sei. E outra, falei para esse líder, para esse homem, e desde quando você dá vinho, bebida alcoólica para criança? Ele falou, por que você batiza a criança? Eu falei, você não batiza com 12 anos? Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar a palavra e não incentivar itens e coisas que estão acabando com famílias por aí. Quantas pessoas eu conheço, presta atenção, irmãos, que bebiam socialmente, se tornaram alcoólatras. A gente pensa que tem domínio e muitas coisas a gente não tem. E olha que interessante, Isaías só ouviu a voz de Deus depois que ele foi purificado. E aí, existe um chamado aqui. Ele foi purificado. Depois disso, ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? São duas perguntas. A quem que eu vou enviar? E quem há de fazer? Quem que eu vou chamar e quem vai fazer? Quem que eu vou chamar e quem vai fazer? Quem vai caminhar? Presta atenção. E ele diz assim, ó. A primeira pergunta, quem enviarei? Quem vai ser o mensageiro para o povo? Segundo, quem irá por nós? Já está falando da missão. Quem vai cumprir a missão? Quem vai cumprir o chamado? Quem vai caminhar? Quem vai permanecer? Isaías responde, ainda no versículo 8. E ele diz assim, então disse eu. Está falando dele mesmo. Eis-me aqui. Ele responde a primeira. Está chamando? Estou aqui. Envia-me a mim. Ele responde a segunda. Eu sou este homem aí. Envia-me, estou aqui disposto.
O Senhor vai pegar quem está disponível. O Senhor vai usar quem está se deixando usar. O Senhor vai usar quem se deixou purificar. Está entendendo? Como é que eu ouço a voz de Deus? Aprendemos aqui hoje, quando a gente se deixa purificar. Missão, versículo 9. Depois disso, pois, ele vai. Diz a esse povo. Disse, pois. Vai. Diz a este povo. Aqui quem já está falando é Deus com Isaías. Vou ler de novo. Disse, pois, ele. Vai. Diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. O Senhor está contando o clima, o que ele vai encontrar. Olha só, Isaías recebe uma missão, e ele vai levar uma missão muito difícil, de levar o juízo para as pessoas. Quem são essas pessoas? Que ouvem, mas que veem, mas não percebem. Ou seja, o povo não está ouvindo e nem vendo. Existe uma cegueira, uma surdez do povo. Ou seja, uma má vontade. Falam, não ouvem. Está vendo? Vem, faz de conta que não está vendo. E esse não é o nosso papel. Fazer de conta que não está acontecendo nada. Mas Isaías vai. Continuando, versículo 10. Aqui tem uma sentença. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de que sejam curados. Deus falando assim para eles, está vendo esse povo? Isaías vai anunciar o juízo diante de um povo que está em resistência ao Senhor. Os olhos, o coração deles, os ouvidos devem ser lacrados. Ou seja, ele torna pesado o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, cega-lhes os olhos, tudo para que o povo tenha olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, coração para não entender e converter-se e ser curado. Gente, olha onde Deus está mandando Isaías. Uma batalha difícil. Qual era a meta do Senhor? A cura para este povo. O Senhor quer curar, Ele quer converter. E aí, olha a fala de um profeta, no versículo 11. Então disse eu, presta atenção, igreja, olha aqui para mim. Então disse eu, Senhor, até quando isso vai durar? Que coisa esquisita, que coisa feia, que coisa triste. O próprio Deus está deixando eles. Que o seu coração endureça, que os seus ouvidos não ouçam, que você continue cego. Isaías começa a ver até quando isso vai durar. Essa é a parte A do versículo 11. Parte B, e ele respondeu. Essa é a parte mais triste. Essa é a parte triste. Para um povo rebelde. E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor, no versículo 12, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Em outras palavras, sabe para onde esse povo vai? Para a Babilônia. Eles vão para o exílio. É muito triste essa parte. Deus tinha tanta coisa para este povo. E o povo desobedecendo. Fazendo o que não estão vendo, que não estão ouvindo, coração duro. Deus falou, não, vou endurecer ainda mais agora. A fim de que eles não sejam curados. Agora eles vão para o exílio. Agora eles vão ser... A resposta indica que a pregação deste profeta não iria ser fácil. A profecia, olha que interessante, deve ser anunciada até que o castigo seja consumado. Você vai falar com eles, até que todos sejam presos.
E eles são presos. Eles ficam 70 anos no cativeiro. O Senhor terá levado para longe todo cidadão. Só o abandono crescerá na terra. Todos serão deportados, conduzidos para longe. Gente, que tristeza. Eu imagino que Deus não estava feliz falando isso para Isaías. Ele estava permitindo que o povo fosse preso, um povo que ele amava. E é um contraste, gente, da plenitude, da presença da glória e o vazio da ausência do povo. Olha só, Isaías vê tamanha glória, o povo ia ver tamanho sofrimento, ausência de Deus. Tanto que quando é purificado, o povo todo é purificado? Não, o povo nem foi para a igreja, quem foi purificado foi Isaías. E ele fala, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Estava igual o povo, só que chegou um momento que ele quis mudar. Eu não mudo sozinho, gente. Vem para a igreja, eu não mudo sozinho. Para de trocar, os dias são maus. Gente, você liga a televisão, você pega o celular, é gente se casando com árvore. É gente achando que é um animal, que é uma ovelha. É gente achando que é um gato. E olha, mais bagunça ainda. É gente se casando e apaixonado por um hambúrguer. Olha para você ver, é uma coisa de louco. Onde está a humanidade? Pessoas que Deus colocou neles a sua imagem e semelhança estão perdidos. Eu vi um menino falando, eu sou um coiote, eu me sinto um coiote. Eu começo a falar para as pessoas, eu me sinto rica, me dá aí, vai tudo. Eu me sinto, e começo a falar. Como que Deus deve olhar isso lá de cima? Só que ele não abandonou essas pessoas. Tanto que ele está trazendo essa palavra para mim e para você. Para que você vá, para que você aceite a missão. Gente, mas eu preciso ir para um lugar tão longe? O seu vizinho talvez precise dessa palavra. Muitas vezes o seu amigo de trabalho precisa dessa palavra. O seu amigo de escola precisa de uma palavra. E a Bíblia diz que a glória vai sendo manifesta. E as pessoas vão tendo a visão aberta. As pessoas vão abrindo os olhos, abrindo os ouvidos. Que até então, a segunda palavra, eles estão com os ouvidos, não estão ouvindo nada. Não estão vendo nada. O coração não sente nada. Mas Deus não para aí. Olha só no versículo 13. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez. Deus não queria ninguém. O negócio não estava bom aqui. Outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho, assim como essas duas árvores, são duas árvores resilientes, fortes. Aqui ele traz uma esperança, a palavra. Assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados. É como se ele tivesse cortado todo mundo, mas ficou um toquinho para começar. Quando deixam cortados, o toco de Israel será uma semente santa. O exílio vai purificar o povo. Há uma esperança, nem tudo está perdido. O resto haverá de sobreviver. Eu estou indo para o final. O resto haverá de sobreviver. Uma semente, um broto permanecerá. Uma semente sagrada será a fonte do recomeço, a esperança. Carvalho deixa um toco. Quando cortados, a esperança. Sabe o que esse carvalho está dizendo aqui? Olha só, deixa um toco quando cortados. E diz assim, essas árvores, esse carvalho que está dizendo aqui, quando cortados, eles representam a esperança. Olha aqui para mim, sabe qual é a esperança? A esperança da cruz e da ressurreição. Um dia nós estávamos também lá presos, nesse exílio, mas o Senhor veio e nos alcançou. Existe a continuidade do povo a partir de um resto santo. Ele fez um corte. Sabe o que diz em Isaías 1? Eu vou ler para você. Do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim,
Um novo ramo que suas raízes dará frutos. Presta atenção, do tronco, da linhagem de Jessé. Quem é da linhagem de Jessé? Quem? Jesus. O próprio Isaías está falando isso para nós.